Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui novamente para darmos continuidade à nossa leitura da Palavra de Deus, aqui em Oséias, o primeiro livro dos profetas menores, no total de 12, segundo o cânon da Bíblia, era o primeiro livro. Nós estamos aqui hoje para lermos o capítulo 5, 6 e 7, amém? Louvado seja Deus. Vamos então fazer a nossa leitura, que diz: os príncipes e sacerdotes são repreendidos, exortados ao arrependimento, Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que fostes um laço para Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Os transviados têm descido até o profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não quero ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Alevosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Aven, põe a poste, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que transpassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como leão, como leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei, não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e a ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transpassaram o concerto, como Adão, eles se portaram alevosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinado uma ceifa quando eu remover o cativeiro do meu povo. Capítulo 7. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra e a horda dos salteadores rouba
cá fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, o cercam as suas obras, diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo, desde que amassou a massa até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com escarnecedores, porque como um forno aplicaram o coração, emboscando-se toda a noite, dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno e consome os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoraram à força e ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele e não o sabe. E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia não voltarão para o Senhor, seu Deus, nem o buscarão em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves dos céus farei descer. Castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os ensinei, lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo, fizeram-se como um arco enganador, caem espada os seus príncipes, por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito, né? Glória a Deus, né, irmão? Fizemos então a nossa leitura de hoje, do capítulo 5, 6 e 7, né, de Oséias, né, onde mostra aqui, né, os líderes, né, os sacerdotes, aqueles que deveriam guiar o povo pelo caminho certo, correto e reto, estavam praticando abominações diante do Senhor, agindo alivosamente, né, e Deus os condenando aqui através da sua palavra, amém, irmãos? Então vamos fazer a nossa oração e finalizarmos aqui neste dia, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, Deus dos patriarcas de Israel, a Ti, ó Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos por mais um dia de vida, estarmos aqui com fôlego de vida, com o nosso nome escrito no livro da vida, crendo, acreditando sempre na Tua graça, na Tua misericórdia, que é grande sobre as nossas vidas e que cada dia se torna nova, nas misericórdias do Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos, Senhor. Por isso, ó Deus querido, Deus amado, confirma a Tua bênção, a Tua vitória, diante dos nossos inimigos, nossos adversários, diante daqueles que se levantam sem causa, sem motivo, sem razão, diante daqueles que intentam maus desígnios no seu coração, na sua mente e projetam coisas malignas contra as nossas vidas, meu Pai. Arvora a Tua bandeira contra as torrentes de aves impetuosas, coloca por terra, meu Deus, todo o mal, porque nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que usar contra nós em juízo é condenada, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós te agradecemos e te pedimos por todas as coisas, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém? Graça e paz.